Do tiozinho. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão pública da saúde, convidando a adentrar ao plenário a senhora Sônia Bispo Pereira, presidente municipal do Conselho de Saúde. Convido também a senhora Neuza Aparecida de Almeida, representante dos trabalhadores de saúde, para entrar. Convido também a Maria Helena Marques, representante do usuário do SUS, para adentrar também. E convido a senhora Sônia Bispo Pereira, presidente municipal do Conselho de Saúde, para usar a tribuna para fazer a explanação sobre a posição da saúde do nosso município. Assim é melhor? Tá. É que eu estou abaixando um pouquinho, porque às vezes eu acho que fica alto, vocês ficam mexendo, fica mais difícil para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Eu, Sônia Bispo Pereira, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pereiras, estou aqui para a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2019. Eu vou começar a leitura com a tabela de atendimentos de maio de 2019 a agosto de 2019. Na policlínica, que é a parte do PA, foram atendidas 7.495. Não é pessoa, gente. Foram atendidas 7.495 procedimentos, porque tem pessoas que vai para fazer 2, 3 procedimentos. Então, a gente conta por procedimento. De 1º de maio de 2019 a 30 de agosto de 2019. Isso refere ao segundo quadrimestre. Você quer uma cópia, Adri? Eu tenho cópia. No Programa Saúde de Família 1, que é aquele que atende como prevenção para a pessoa não ficar doente, porque a policlínica atende a dor. O Programa Saúde de Família 1 é quando passa pela policlínica com a dor e ele volta para o Programa Saúde da Família para poder investigar essa causa de dor. Falar que é fácil, não é, mas é o Programa Saúde da Família que pede exame, é o Programa da Saúde que encaminha para Conchas, Unesp. Então, no Programa Saúde de Família 1, foram feitos 7.328 atendimentos. Programa Saúde 2, que é o da CODEP, o 1 é o central, foram feitos 8.323 atendimentos. O PSF 3, foram feitos 3.816 atendimentos. O médico clínico geral, que é que atende no PA, atendeu 6.833 pessoas. O dentista clínico geral atendeu 870 pessoas. O ginecologista atendeu 386 pessoas. O pediatra atendeu 408 pessoas, normalmente crianças, pediatra. O cardiologista atendeu 43 pessoas. O ortopedista atendeu 241 pessoas. O psiquiatra atendeu 200 pessoas. O ultrassom, que é a parte de radiologia de imagem, foram feitas 256 ultrassons.
O oftalmologista fez 185 atendimentos. O fisioterapeuta do NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, fez 179 atendimentos. Metade desses atendimentos do NASF são feitos a domicílio. Nutricionista do NASF, 123 atendimentos. Psicóloga do NASF, 159 atendimentos. Assistente social do NASF, 65 atendimentos. O NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, metade dessas consultas são feitas a domicílio. São acamados pessoas que não conseguem chegar até a saúde de Pereiras e chama e fala, será que dá para mandar um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, assistente social? Então, o NASF é que faz um semi-trabalho externo. A fisioterapeuta interna, que pertence à policlínica, fez 403 atendimentos. A fonoaudiologia fez 231 atendimentos. E a psicologia fez 256 atendimentos. Alguma pergunta, gente? Pode ser, eu tento. Tá, se não for, gente... A minha pergunta é o seguinte, boa noite a todos, primeiramente. O pessoal da área rural anda reclamando que o dentista ele está atendendo na parte da manhã ou na parte do final da tarde. E está tendo o pessoal que vem com o ônibus, ele não consegue passar no dentista, a não ser que ele venha com condição própria. A senhora pode me responder ou não cabe? Olha, o dentista tem 3 períodos, ele atende de manhã, tarde e noite. Quando é o pessoal rural, a gente pede para que agende, às vezes até pelo telefone, exatamente por esse problema, porque tem hora o ônibus. Eu acho que o ônibus sai 3 horas da rodoviária, então ele tem que ser atendido nesse horário entre 1 e 3. Então, precisa instruir melhor o pessoal, para eles não deixar... Desculpa, tá, Joel, né? Joel, eles vão fazer compra, eles vão fazer tudo e deixa o dentista por último. Sim. Aí não dá tempo mesmo, desculpa. Eles têm que chegar primeiro e no dentista, que é a coisa mais urgente. E depois, se der tempo, vão fazer as outras coisas. Se chegar lá 10 para as 4, já foi. O dentista atende até de noite. Só que daí tem aquele problema, como é que leva para o sítio? O Pedrinho já trabalha das 3 da manhã às 10 da noite. Não tem carro, não tem condições de ficar levando e trazendo. Já que ele vem no ônibus da compra e tem que voltar no ônibus da compra, o dentista tem 3 horários, manhã, tarde e noite. Ele tem que se ajustar nesses horários. São 3 dentistas, são 3 horários. Às vezes um atende no lugar do outro, eles trocam, mas nós temos 3 horários de dentista. Então, nessa hora da tarde, começa a atender 1h30. 1 hora. 1 hora. Quer dizer, quando ele chega, eu sei que ele chega entre 10h30 e 11 horas, não é? Sim. O horário do ônibus na rodoviária. Sim. Então, se ele chegar lá às 10h30, 11 horas, o dentista está indo almoçar o que saiu às 11h30. Aí ele vai voltar 1. O ideal é ele voltar 1, não deixar para voltar 10 para as 2, 10 para as 3, porque às vezes tem gente agendado. O dentista trabalha com agendamento. Atende o pessoal do sítio sem agendamento para favorecer um pouco, mas às vezes não dá. Já tem gente naqueles horários, aí agenda para o dia seguinte, para a semana seguinte, dependendo do dia do ônibus. Porque se começar a atender às 13 horas, dá tempo para o pessoal do sítio passar, né? Dá se eles forem lá às 13 horas, é o que eu estou falando. Eles não podem deixar para ir 10 para as 2, porque daí, às vezes, tem 2, 3 pessoas na frente. Beleza, obrigado. Eu vou tentar falar com as pessoas. A gente pode fazer um papel, sabe, pôr nos ônibus, para orientar um pouco. Sim. Eu sempre fui favorável a isso, pôr nos ônibus das compras, no ônibus das escolas, para que eles tenham mais acesso à informação. Tá? Eu vou pedir para fazer lá. Tá bom, obrigado. Das 7 às 10h45. Às 17. Das 19 às 21. Posso falar uma? Posso perguntar?
Até seria, acho que, para o secretário, né? Mas o secretário não se encontra, então vamos ver se você consegue. E algumas sugestões também. Eu vejo assim que a gente está conseguindo, a maioria dos vereadores aqui, muitas emendas para a saúde. Né? Que quando a gente fala, geralmente, para a saúde, que eu acho que é mais fácil até da emenda, porque deputado gosta muito da emenda para a saúde. Né? E eu percebo, eu não sei como prestar contas disso para a população, porque eu percebo que a população fala, nossa, eu vejo que veio 70 mil, 90 mil, 100 mil, 120 mil, mas onde está esse dinheiro? Às vezes eu não vejo esse dinheiro. Então, uma forma de se prestar contas. Prestar contas, eu falo, olha, gente, vem aqui na Câmara, olha, veio uma emenda de manutenção e custeio, vamos supor que veio do Ricardo agora, manutenção e custeio. O que já chegou essa emenda, esse dinheiro está aí, o que efetivamente foi comprado com essa emenda? Porque senão fica uma coisa jogada nossa, a gente fala, olha, veio 90 mil, veio do Fernando Cury, veio não sei o que lá, veio do PAB, né, que é o programa de 70 mil também do Ricardo, da atenção básica. E daí eu falo, mas onde que está esse dinheiro, então? Agora vamos orientar um pouquinho as coisas. A prestação de contas de emendas parlamentares é feita pela Carol Gazola. E eu só assino o parecer depois que ela manda o que foi feito com aquele dinheiro. Ela manda um processo para eu assinar um parecer que eu estou de acordo, porque Entendi. o Conselho tem que estar de acordo com aquilo. Só que, antes disso, é feito um projeto, por exemplo, para essa emenda. Vou falar uma que eu conheço bem. Veio uma emenda de 90 mil para a reforma. Aí foi tirado um monte de foto de algumas coisas que está irregular, fio, não sei o quê, a caixinha de luz, que só tem uma, aí ferra o computador lá em cima, a caixinha de água, que também só tem uma, duplica a conta d'água, porque é duas entidades no mesmo prédio, porque funciona o PSF e a Policlínica. Então, nessa emenda última, que eu me lembro, de 90 mil, que eu participei ativamente, ajudei até a tirar as fotinhas de onde ia entrar esse dinheiro. Entendeu? Então, foi feito as fotos. Essa foto faz parte desse processo de prestação de contas. Por quê? Porque, na hora que nós vamos prestar as contas, tudo aquilo que foi fotografado, que ia arrumar, tem que estar arrumado. Lógico. Com aquele de 90 mil. É que até é interessante, até pro secretário da Saúde, para todo mundo aqui, né? A gente Não, saber. mas ele Eu sei sabe que não tem disso. como, eles prestam contas mesmo, é um dinheiro Então, que mas vem para se- aquilo mesmo. Mas, às vezes, a gente não sabe, será que já veio, será que não veio, será que gastou no que gastou? Não, Então, seria a interessante gente uma sabe sugestão quando vem, para o sim. secretário nos mandar. Olha, veio Então. tal de verba, nós gastamos nisso, e a gente vai informando a população. Então, dizendo, por olha, exemplo, recebemos, esse- mas foi gasto nisso. Ó, esse mês, a prestação foi feita do jeito que sempre foi feita, tá? Agora que vocês solicitaram esse nível, o que eu vou fazer na hora de prestar as contas? Eu vou conversar com Carol Gazola, eu vou falar, eu quero todas as emendas e o que foi feito, para eu poder trazer aqui Isso para aí, é mostrar para interessante. vocês. Porque Para todo isso mundo. nunca nos foi pedido. Como isso é um processo controlado pelo Tribunal de Contas e muito bem controlado, além do governo federal, a gente nem tem muito acesso. Por quê? Pediu aquele dinheiro para aquilo, é aquilo que tem que entrar, não tem direito de sair fora. Mas eu entendo a posição de vocês. Então, na próxima prestação de contas, que vai ser em janeiro, que é o último quadrimestre, eu vou pedir para a Carol uma relação e ela vai ver o jeito que ela põe lá, porque é um processo. Tá? Não sei se compensa, vocês têm que me ajudar a pedir isso. Compensa falar, nós queremos ver os processos. Isso, Entendeu? Porque eu, enquanto conselho, eu posso pedir. Eu peço para ver, eu tenho que dar parecer, se eu não ver o processo, como é que eu dou parecer favorável? Então, se vocês falarem que quer ver o processo, vocês fazem a solicitação, eu peço para a Carol e nós trazemos uma cópia, não sei como é que funciona direito lá, mas eu trago Até uma cópia. para cada vereador que consegue emenda, é interessante ver onde Então, foi pelo gasto, menos no que pro foi próprio gasto, no vereador, que o por deputado exemplo. ajudou ou não, né? Eu acho interessante. Não sei o até- que vocês pensam. E até para evitar, né, Adriana, que nem depois da última, não sei se foi a última ou penúltima sessão, um munícipe aí que acho que fazia parte do conselho, ele colocou no Facebook, está sendo gasto dinheiro da saúde em outras coisas.
todo mundo viu, né? Exatamente. Então, eu não até- vi, porque eu não vejo Face, Até mas... para a gente Então, esclarecer e, eu né, acho que é interessante. é muito bom. Olha, Porque daí você motiva muito mais a você pedir mais emendas, mais Deixa eu verbas pra falar uma saúde. coisa assim, ó, é opinião pessoal, embora presidente do conselho, eu tenho uma postura que quem falou tem que provar. Porque o dinheiro da saúde, ele é controlado pelo secretário e pelo prefeito, gente. Ele falar que está gastando em outra coisa, ele tem que provar. Não é assim, está gastando em outra coisa. Gente, é uma responsabilidade muito grande. Eu fui funcionária da saúde 15 anos. A gente sabe como funcionam as coisas. Mas, se ele está tentando, entre aspas, denunciar, que denuncie de verdade. Vá lá e denuncie e prove, não é assim? Porque eu acho que se eu mexo no meu dinheiro e a minha conta está lá, ela é conta aberta, se precisar abrir, como é que a gente fala? Lá, abrir a conta, abra a conta. Se o juiz lá determinar, vai abrir a conta. Onde entrou o dinheiro? O que foi feito com o dinheiro? Então, a minha postura é essa enquanto Conselho Municipal de Saúde, enquanto presidente. Se alguém achar que for gasto algum dinheiro fora da saúde, tem que provar. Porque o que a gente vem acompanhando, igual você falou das emendas, eu assino quase todos os pareceres dessas emendas que vocês pedem. E se vocês quiserem, eu posso pedir para a Carol assim, ó, o Neto pediu uma emenda de 90 mil, ele quer ver o processo. Ela tem que mostrar, a emenda dele. Ué, ele pediu uma emenda, você pediu uma. Eu digo assim, para não ficar tirando aquele mundaréu de cópia, pelo menos o vereador que pediu tem que ter direito a ter uma vistas do processo, igual eu tenho, para dar um parecer favorável. Do Ricardo, eu gostaria de ter, para saber no que foi gasto. Do Ricardizar. Tá? É. Tá. Outra pergunta. Você se lembra um dia que eu conversei com você, acho que não faz muito tempo, sobre, como a gente sabe, agora não entanto está acontecendo, mas se mudava muito de médico, né? Então você ia num, daí você medicava, via todo você e tal, e daí, quando você retornava, era outro médico, daí ele não sabia nada sobre você. Eu perguntei para você se poderia ser feito como era em particular, lembra disso? Lembro. Informatizar. Tipo assim, eu cheguei no consultório, o médico, qual o meu CPF, o meu número, o médico digita lá, vai aparecer todo o meu cadastro, a minha vida ali, naquela saúde. E daí, a partir disso, ele já conhece se eu tenho alguma coisa, se eu já tive, se eu passei com algum procedimento, se eu tenho diabetes, se eu tenho... E ali ele vai conversar. Você se lembra disso que eu conversei com você? Como é que tá? Porque você falou que Então, até tem um estudo, tem uma coisa de se fazer isso. Informatização. Por exemplo, o único médico que tem no sistema bonitinho é o Dr. Nelson, porque ele é do Mais Médicos e ele alimenta o sistema pelo ESUS. E ele não é aqueles que vai trocando. Vamos, de repente, repensar. Essa história de licitação de médicos começa esse problema. Por quê? Aí vem o médico. Aí a população reclama do médico XYZ. Aí a pressão política começa a falar, ele não presta. Isso aconteceu com Rômulo, aconteceu com Bárbara, aconteceu com Carlos, que eu lembro. Então, o que acontece? A Bárbara estava linda, vamos dizer assim, essa é a minha opinião. Já estava conhecendo toda a população, já sabia direitinho como é que lidava com o nosso povo. Ela vai embora, vem o outro. Graças a Deus, eu e o Vinícius, que já conhece um pouco a nossa população, porque ele já trabalhou no PA. Mas e se vem um que não conhece nada? Então, essa rotatividade de médicos, que infelizmente é gerada por essa licitação, porque às vezes o médico vem também, ele não se adapta ao nosso jeito de ser. Parece que não, mas cada um tem o direito, não tem, de entrar e sair. Às vezes o médico vem e fala, não está muito bom. E às vezes o que a gente está achando, nós, que eu falo a saúde, eu como conselheira, que outro dia eu falei, vocês não podem mandar médico sem falar com o conselho agora. Porque senão todo dia está mandando o médico embora, como é que eu acerto o sistema? Eu estou tentando acertar o sistema do prontuário eletrônico, só que com um médico a cada mês trocando, não tem como. Então eu teria que ter médico fixo. Como a empresa é licitada, e o médico sai a hora que ele quer. E ainda tem a pressão populacional que tira o médico de alguma maneira, porque vira Facebook.
Aí começa lá, que o médico atendeu mal. E outra coisa, gente, até no particular, eu acho que todo mundo aqui tem experiência. Eu vou lá no Gonzaga, eu não gostei. O outro vai e adora o Gonzaga. Eu vou no Edmundo, eu adorei. O outro vai e fala que não presta. Quer dizer, é meio complicada essa história de atender 100% e todo mundo gostar de todo mundo. Eu estava comentando com a Thaís agora. Tem uma empatia com o funcionário. Sabe? Com o médico também. Vai lá, não gostou da cara. Achou que não atendeu adequadamente. Aí, ou é pressão fora, que faz o médico ir embora. Eu tive um problema com o médico uma vez, como coordenadora, que uma pessoa ameaçou o médico de morte e ele falou, não trabalho mais em Pereiras. E era um excelente médico. É complicado. É complicado. Então, vamos sugerir o futuro. Esse ano a gente já sabe que não dá, porque o ano que vem é ano eleitoral. Ideal, médicos concursados, acabou. O salário é o mesmo, gente, o dinheiro é o mesmo. E pode-se fazer concurso com 20 horas. No PSF, abriu esse ano 20 horas. Eu posso ter dois Isso. médicos trabalhando no PSF. Só que daí eu tenho que ter a população bem instruída sobre isso. Senão, um dia ela vem de manhã é um dia ela vem de tarde é outro. Porque, Sônia, antes se fazia 40 horas, se eu não me engano, 40 e não horas tinha primeiro. inviável. O médico não vem, o não médico faz, não não vem, trabalha não faz. 40 horas. É verdade. Quanto menos horas for no concurso, mais Mais chance você fácil tem é um dele médico ficar. que fique de concurso. Senão, não É fica. verdade. Agora abriu 20 horas. Que pro bom. PSF. Eu vi que eu recebi de uma cidade, eu me lembro aonde, 20 horas está fazendo concurso para Abriu. médico. 20 Abriu horas. para o Sobre PSF. uma coisa, eu não sei se acontece, a gente viu bastante atendimento aqui de pediatra, cardiologista, ortopedia. Vamos citar ortopedia. Eu vou lá, eu estou com coisa e o médico me pede para fazer um ultrassom. Existe o retorno? Como é que está esse negócio? Porque a Existe turma o fala, eu vou retorno, no sim. médico, daí ele pede exame. Mas depois não consigo voltar no médico, porque Sim, para levar o senhora, exame claro que vence. vai. Vai, sim, senhora. É assim. Quem pede exame normalmente, por exemplo, no ortopedista é um caso específico, tá? Porque a pessoa quebra o pé, ela tem que fazer um raio-x na hora, no mínimo, para ver se quebrou. Pelo menos para ver se quebrou, se foi uma luxação. E são procedimentos diferentes. Se quebra, engessa, se não quebra, só enfaixa. Então, no caso do ortopedista, ele vai voltar com o ortopedista para ver o raio-x ou o ultrassom, o exame que foi pedido. Tá? Agora, vamos imaginar assim. O cardiologista, ele pede um eco. Eco, é fora. Aí tem que esperar o dia. O cardiologista vem uma vez por semana, então vamos esperar que o cardiologista é que vai ver. Nós não temos profissional para ver eco. Entendeu? Mas aí vai ter o retorno. Sempre tem que ter o retorno para o profissional que pediu. Sempre vai ter o retorno para o profissional que pediu. Gente, eventualmente acontece, sim, vamos imaginar assim, a pessoa está com muita dor, lá, o ortopedista não veio naquele dia, ou atrasou, ou não sei o que aconteceu, então, passa para o PA ou passa no médico da saúde da família para ver se tem trinca. Se tiver trinca, tem que voltar em conchas para engessar. Acabou. Então, se tiver a trinca, volta em conchas, vai engessar. Qualquer médico que tiver ali, que enxerga raio-x, vê isso. Tá? Tem retorno, sim. Pode ser que aconteça no exame de sangue, por exemplo. Isso é PSF, isso é outra coisa. PSF. No PSF. Aí o homem pede lá 20 exames. O exame demora 30 dias para vir. Infelizmente, o NESP está demorando 30 dias. Aí, quando chega lá, vamos dizer, foi a Bárbara que pediu. A Bárbara foi embora. Quem vai ver? Vinícius. Eu sinto muito, é assim que acontece. Porque se demorar muito para vir o exame, a Unesp não tem jeito, nós negociamos muito, e durante muitos anos seguidos, e continuamos brigando por Aí cota. entra na informatização que a gente falou, né? Se for se a Bárbara, tivesse- digita lá, a Bárbara pediu, por quê? Por causa disso, Por causa disso, disso, disso. né? não Mas vai ele atender. tem o prontuário na Tem mão. o prontuário, O PSF tem eu o sei. prontuário na mão. Ele sabe por que pediu. É. Quem não tem prontuário na mão é o PA. Por quê? Porque o PA, a pessoa vai com uma queixa específica. Estou com uma dor de cabeça, nunca tive. Ou então fala assim, estou com uma dor de cabeça que faz uma semana, não sei o que está acontecendo. Então, o que ele dá? Um remédio, uma injeção. Estou com uma dor de estômago. Vai lá, toma um soro, passa dor de estômago. Isso é PA. Ele não pede exame. Daí ele faz o quê?
você vai para o Programa de Saúde da Família para ele investigar a causa. Aí é que pede aquela lista de exame para investigar e ver onde estamos. Desculpa, gente. E ainda tem casos que, às vezes, não descobre, até a própria Unesp não sabe. Porque, entre esses exames, tá, e diagnóstico fechado, a nível de medicina, é complicado. A formação dos médicos atuais está um pouco melhor do que estava antes, mas fechar diagnóstico é complicado. Se tiver no profissional errado, fecha o diagnóstico errado. Se for neuro, não, vou falar outro que é mais fácil de entender. Se for uro e tiver no nefro, um não fecha o diagnóstico do outro, porque o urologista vê coisas de urina, de não sei o quê, e o nefro vê o rim. Então, se for errado, o profissional não vai saber o que fazer. Perdeu a consulta. Perdeu, eu digo assim, não tem o que fazer com ele. Aí ele vai sugerir que passe no nefro, por exemplo, se a dor que for muito grande for na região do rim. Tá? Obrigada, Sônia. Alguém mais? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, munícipes. Boa noite, dona Sônia. Primeira pergunta, por que o secretário não veio na prestação de conta? Hoje ele estava em Botucatu na empresa de médico. Na outra, eu acho que ele estava entrando, né? Ele falou, não tem nada a ver, porque ele entrou em março e eu fiz prestação em abril. Se ele não tem nada a ver, então... Não, em abril, quando eu vim, ele falou, Sônia, isso é uma prestação de contas que não tem a ver com o meu período, porque foi o período do secretário anterior. Entendeu? E hoje ele foi para Botucatu falar na empresa de médicos, eu sei disso. E foi, alguém falou assim, ele está com atestado. Tá, eu fui falando um comentário assim, mas às vezes se fala coisas que nem se deveria falar, não é verdade? Se ele tem atestado, se ele não tem atestado, se ele está em Botucatu, se ele foi falar na empresa dos médicos. Não veio, pronto. Não veio. Tá. Então, vamos lá. Acho que fugi um pouquinho, também vou fugir um pouquinho, senhor presidente, a respeito de números. Referente ao médico que faz a cobertura, que geralmente a gente recebe cobrança nesse sentido, e eu acompanhei uma situação há uns dias atrás, onde o médico plantonista do pronto atendimento, do PA, ele teve que fazer um acompanhamento para a Unesp, por volta das 16 horas, 15h30, 16 horas. Enfim, aí o médico do PSF, eu acredito que seja o Dr. Vinícius, que estava naquele horário, né, que ele combinou com o secretário, e era para atender às 13h, aí atendia às 14h30, depois nós fomos lá, brigamos, cobramos, e agora o munícipe é avisado que ele chega às 14h30. Tá. Enfim, o médico do PA teve que sair, e foi feita uma cobrança, o porquê que não existia o médico da cobertura. Aí eu puxei o contrato, e no contrato diz que é após as 19 horas, que esse médico da cobertura tem que estar para fazer a cobertura. Antes disso, não. Pelo menos é o que está no contrato. Tá. Por quê? Porque antes disso eu tenho 2 médicos na unidade. Se chegar uma emergência, eu tenho 2 médicos na unidade. Então, os Até 2 médicos da unidade, licença só um pouquinho. Atende o PA na emergência. Só terminar o raciocínio. Esses 2 médicos que a senhora está falando que tem, não tinha, porque ficou sem médico. Nenhum médico? Nenhum. Porque o doutor Vinícius chegou às 14h30 e foi embora às 15h30. Se ele tivesse cumprido pelo menos 2, 3 horas de serviço, teria sim um médico na unidade de saúde. Aí a população não sabe, cobra o médico da cobertura. O médico da cobertura é após as 19h. Está no contrato isso. Tá, pelo menos o que me mostraram. Então, o que eu acho que falta? Administração. Porque se o médico do PSF cumpre um pouquinho do horário, ele poderia fazer essa cobertura que concordo. Eu acho que é válido. Normal até. Normal, lógico. Mas não aconteceu isso. E por volta de 1h20, 1h10, ficou sem o médico. E se acontece alguma coisa? Mas todo mundo culpa o da cobertura. Que hoje tem esse médico da cobertura. A partir das 19h, A partir das 19 horas. Porque quando o médico sai a partir das 19h, a unidade fica sem nenhum médico.
Justamente. Agora, quando o médico sai até 17, exceto sexta-feira, porque sexta-feira o doutor Nelson é mais médico, ele estuda. Então, sexta-feira o doutor Nelson não vai na unidade. Não, mas não Eu foi tô o doutor falando, Nelson no eu caso, sei. foi o doutor Vinícius aí. Então, eu estou falando que essa história do contrato do Vinícius, eu nem acompanhei direito, eu sei o que aconteceu, porque ele tinha que cumprir lá algumas horas, e como a gente estava sem médico nenhum, foi feito um acordo lá com o Vinícius, eu sei que o João Rogério falou assim... Só não foi avisada a população que ele atenderia às 14h30. Exato. Depois foi. Aham. Quanto ao dentista, o atendimento ao pessoal da zona rural, eu até citei isso numa sessão aqui, era o Gregório, o secretário, justamente foi o pedido que o pessoal fez. Até foi uma agente de saúde que me passou isso aí. E até então, a gente acreditava que estava correndo normalmente, porque o Gregório fez, acho que até ia mudar uma escala, alguma coisa assim lá, para que desse tempo de atender esse pessoal que vai embora às 15 horas com o ônibus da compra, né? Então, acho que tem que fazer de novo uma... Como tem 4 dias, acho que é 4 dias de ônibus de compra, é uma sugestão, tá? Eu posso sugerir para o Rogério que à tarde deixe os horários livres para o pessoal que vem do sítio. Aí fica assim, mas daí o dentista fica sem fazer nada porque não vem meia dúzia, 3, 8 do sítio. Entendeu essa confusão? E daí sobrecarrega o da manhã. Mas eu posso sugerir. Mas eu acho que esse atendimento... Então, mas diminuir o número de vagas que abre para a cidade, por exemplo, se abre 10 vagas para a cidade, abrir só 5, eu entendi o que você falou, abrir 5 para a cidade e 5 para o sítio, fica reservado lá, que é para quando ele chegar, ele ter a vaga dele. Não, mas eu acho que daí pode ser que não venha essas 5 pessoas da zona rural e deixa de ser atendido mais 5 pessoas da cidade. Eu acho que o dentista, nesse caso, teria como se fosse um pronto atendimento. Se é um caso de emergência, uma dor muito forte, não, emergência assim, ele atende, ele encaixa. Aí, no outro caso, é agendamento, aí não tem o que fazer. Então, emergência, dor, o dentista encaixa, eu vejo, tá, gente? E não só agora, como sempre vi. Dor, ele encaixa. Dá um jeitinho ali entre 2 horários e põe. Marca horário mesmo. Uhum. Acabou, para não perder o horário. E está fazendo agendamento por telefone, eu estou controlando isso também. Está fazendo agendamento por telefone. Tá, sim. O horário que sai, pessoal, o ônibus da compra, está saindo 3 horas ou é mais cedo? Acho que é 3h30, se não estiver enganado. 3h30, mas eles às vezes têm algumas coisinhas a fazer. Então, o horário normal que eles falam na cabeça da gente é 3. Mas se o munícipe ele for 1h da tarde no posto, até 3h30 dá para ser atendido. É como a dona Sônia falou, tem que fazer as coisas... Colaboração também do munícipe também. Sim. Acredito que por hoje seja isso. Vamos voltar ao nosso dinheirinho. Então, aqui o orçamento de 2019... Isso é um orçamento do ano inteiro, né, gente? R$ 7.454.841. Isso é dividido em 12 meses e ele não pode ser gasto mais do que 1/12 por mês. Por quê? Senão, no final de dezembro, falta dinheiro. Por isso que, normalmente, quando chega em maio, por exemplo, eu vou mostrar o orçamento de maio, foi empenhado R$ 557.167,40. Foi pago R$ 615.649,90. Foi pago mais do que foi empenhado, porque provavelmente em abril foi empenhado um valor, o fornecedor não foi receber e passou a receber em maio. Não tem como a gente pôr que ele recebeu se ele não foi. Por isso que, às vezes, os pagos são maiores que os empenhados. Mas sobra para despesa de junho R$ 731.743,60.
Aí, quando chega no orçamento de junho, foi empenhado R$ 426.543,03. Foram pagos R$ 446.503,48. E as despesas para julho ficou em R$ 711.783,15. Aí a gente se pergunta, porque a gente pensa no dinheiro da gente. Como é que vai ficando esse montão de dinheiro para pagar no mês que vem? Por quê? Porque, às vezes, as compras são feitas a prazo. Assim, eu não compro nada à vista, normalmente, né? Então, a compra é feita a prazo, então ela já vai 2, 3 meses para frente. No mês de julho, foi empenhado R$ 531.876,72. Pagos R$ 682.366,21. Despesas para agosto, R$ 561.254,61. Orçamento de agosto, empenhado R$ 522.029,46. Pagos R$ 543.765,52. Despesas para setembro, R$ 493.857,65. Conforme a gente vai fazer a conta do nosso orçamento, que é esses 7 milhões, de setembro para frente, vai começando a cair os gastos, porque nós não temos dinheiro, nós não temos mais caixa. Então, eu não posso comprar, para quando chega na lei da responsabilidade fiscal, eu não tenho como pagar. E eu só posso comprar, por exemplo, em dezembro, para pagar até 30 de janeiro, que é a data máxima. Então, vai caindo as compras. Por isso que fica uma situação assim, até estranha, que fala, mas não tem no orçamento? Tem no orçamento. Mas só que eu tenho que diminuir, porque eu tenho que reservar para dezembro. E dezembro tem pagamento de 13º, né, gente? E o pagamento do pessoal está nesse orçamento também. Alguma pergunta? Tranquilo, para perguntar mesmo. A respeito de uma fisioterapia na residência, quem que faz esse agendamento e O quem NASF. faz essa avaliação? Se precisa realmente ou não? O NASF. Nós temos um fisioterapeuta do NASF que faz essa avaliação. E quem que, no caso, É o Renan. a família procura lá para fazer essa avaliação? Às vezes a família procura, às vezes a agente comunitária fala, fulano está precisando de fisioterapia na casa porque teve um AVC e não tem condições de trazer ele para fazer aqui. Certo. Então, o menino vai lá na casa, avalia, faz os procedimentos, ensina alguns, que às vezes não dá para ir todo dia. Então, o que ele faz? Se tem algum movimento mais fácil, no caso de AVC, tá? Aquele acidente vascular cerebral, que precisa movimentar braços e pernas, que é para ele ter um pouco mais de musculação para poder ficar em pé. Então, às vezes, o fisioterapeuta ensina e vai uma vez por semana. Tá. É o Então, NASF. no caso, o mais certo seria o agente de saúde, então. Às vezes, a gente de saúde fala, ó, eu tenho uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral e a comunica o NASF. Beleza, obrigado. Tá? Às vezes, a própria fisioterapeuta, nossa, a Vanusa que fica lá dentro, fala, eu tenho 2 turmas de AVC, só que esse eu não consigo atender aqui, ele não consegue ficar sentado, ele tem que ser atendido deitado, então tem que ir para atendência domiciliar. Tá? Isso acontece não só com o fisioterapeuta, como nutricionista, psicólogo e assistente social. Tá? Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, que teve o AVC, precisa de psicólogo, precisa do nutricionista, não pode engordar, não pode não sei o quê. Vai na casa. Se a pessoa não tem condições de vir, vai na casa. Tá? É feita orientação por escrito, eu acompanho bastante o NASF, é feita orientação bonitinho. Dona Sônia, será que é possível, então, colocar algum panfleto nos ônibus com os horários? É possível. Se for Eu possível. vou conversar, ó, amanhã eu vou para Botucatu cedo, então não vai dar tempo. Eu vou conversar com o Rogério na quinta, eu vou falar, nós vamos colocar os horários certinho, tanto de médico quanto de dentista. Obrigado. Por quê? Porque daí vai ficar cada um dos sítios que tem os ônibus que é da compra
e vai nos escolares também, que os escolares acabam divulgando algumas coisas para a gente, porque leva o papelzinho para casa, entre aspas. Se não deve fazer o papelzinho, a gente põe um papelzão lá e deixa lá. Daqui 30, 45 dias, se vê que precisa trocar, a gente troca. Se mudar o horário do médico, que está para resolver agora dia 30, esse do Vinícius, que está fazendo horário diferenciado, mudou o horário dele, a gente tem que mudar no papel também, para a pessoa saber que o PSF não está atendendo naquele horário. Tá bom? Há possibilidade, sim, vocês precisam pedir mais. Tá, eu estou falando de todo o coração. Se vocês pedirem para mim, eu dou um jeito de fazer. Nem que for que eu sentar na máquina e fazer o papel. Não, se vê que não dá certo daquele jeito, vamos do outro, E eu falei que eu não queria ser presidente do conselho. Eu falei, eu vou ser presidente do conselho e eu vou trabalhar. Não é que a dona Simone não trabalhava, tanto é que ela é minha vice. Eu falei, Simone, você me dá um suporte caso um dia eu tenha algum problema, você me dá suporte? Só que assim, eu já trabalhei lá dentro, então eu posso entrar e falar, me empresta um computador aí, sentar ali e fazer, porque ninguém vai falar não. Agora, ela já queria um computador para ela e o conselho não tinha. E conselheiro nenhum tem, em lugar nenhum. Agora, quem tem um conselho tutelar é outra coisa que é diferenciada. Sônia, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você pode responder, sobre o aparelho do raio-x, em que pé está? Não. Eu sei que ele foi... Alugaram sala, sabe alguma coisa? Não? Ainda não. Numa das emendas, eu não sei de quem. A emenda de quem que é essa última reforma? Tem conhecimento. É uma reforma, é uma emenda, acho que é 80 mil, já foi colocado para, mais uma vez, reforma. Aí a emenda da Keikoota, se eu não estiver enganado, o valor é 97 mil, foi destinada para ampliação de uma sala. Essa ampliação da sala que vai ser feita a sala de raio-x. Do raio-x. Ao menos é uma conversa que nós tivemos há uma semana, 10 dias atrás. A emenda da Keikoota vai ser usada para fazer a sala de raio-x. Aquele negócio de reforma, a emenda não podia ser... Tanto que foi, né, uma emenda teve que ser devolvida porque não podia mais para aquele determinado setor, vamos dizer assim. Então, o que eu estou sabendo também é isso. Eu não sei o nome do vereador e do deputado que deu, mas que vai fazer uma sala do jeito que tem que ser, com essa emenda de reforma, porque daí dá para construir a sala. Ampliação, mas eu digo assim, ampliação e reforma que a gente fala, né? Que é mais... ampliação, porque já tinha uma como reforma. Então, como é ampliação, vai fazer uma sala com, vamos dizer, os negócios adequados para o raio-x lá. Eu sei que está nesse pé. Já que entrou no assunto do raio-x, eu queria fazer uma pergunta que, uma vez o antigo secretário, ele questionou aqui que parece que o aparelho que era um analógico, outro é digital. Então, não casava. Com essas emendas que possivelmente vão chegar para a saúde, inclusive do Herculano Passo tem 200 mil, tem mais 100 da Marta Costa, que é garantido que chegue até o ano que vem, se Deus quiser. Será possível uma troca desse analógico para digital, com o uso desse dinheiro, se vir essa emenda para custeio? Gente, nota fiscal não se troca, o equipamento está lá. É mais fácil a gente se adaptar a ele. Não é porque é analógico ou digital, é diferente. Tá? Ele é analógico, ele funciona do mesmo jeitinho que funciona então, digital, porque o de Conchas, que é um hospital, uma Santa Casa, é analógico. Beleza. O digital, ele é, vamos dizer, 4 vezes mais caro, tá? E exige profissionais que nós não temos, às vezes não tem nem formandos para isso, e o custo fica muito mais. Entendi. Tá? Eu acho que é melhor deixar do jeito que está. É minha opinião como conselheira. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Está esclarecido. Quero agradecer a presença da Sônia, os demais companheiros, os novos vereadores, os munícipes presentes. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Obrigado. Audiência. Obrigado.